Olá, meu amigo, meu irmão, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Hoje vamos falar sobre a humildade. A humildade parece algo estranho para o mundo. Na verdade, essa passagem ela não é bem aceita para o mundo. O mundo fala o contrário. O mundo fala que primeiro você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. E nós temos vários jargões que incentivam o ser humano a ser algo maior, a dar o melhor de si, ser o melhor do que os outros. Todos esses jargões ensinam que o homem precisa ser exaltado para ele poder ser algo ou alguém ou alguma coisa para os outros. Mas então veio Jesus Cristo e quebra isso, porque essa coisa de exaltação não é de hoje não. Ela veio da humanidade desde os primórdios, desde a queda do homem. O contrário da humildade é o quê? O contrário da humildade é o orgulho. E o orgulho nasce com decisões do homem de depender somente de si mesmo, somente da sua própria pessoa. Ele está acima dos outros ou de qualquer outra força maior do que ele. Aí ele quer se exaltar. Ele quer ser algo acima dos seus pares, acima dos seus parceiros, acima de qualquer um do seu trabalho, acima dos seus amigos. Ele quer ser o mais especial, o mais importante. Ele quer estar na frente. Então quando chega Jesus, quebra tudo isso. E ele fala, Jesus mostra para nós a humildade. A humildade é um dos principais pontos fortes da vida de Jesus. A humildade e o amor. Porque não tem amor sem humildade. E não tem humildade sem amor. Jesus mostra então de uma forma bem clara. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8 vai falar: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apagar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo mostrou a humildade e o amor para nós. E a humildade foi de uma forma tão grande porque Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se dessa forma, dessa questão divina, e por amor a nós se uniu à humanidade em forma carnal. Isso foi por amor a nós, para que nós pudéssemos conhecer a humildade através do próprio Deus. A humildade que os próprios povos separados, o povo de Israel, já tinha se desapegado. Era um povo orgulhoso. E um povo que esperava o próprio Messias, por orgulho, é o que combate o Messias, o Cristo, crucificando o Cristo. O orgulho estava muito grande na humanidade. E ainda está, né, meu irmão? Ainda está muito grande na humanidade. Então Jesus Cristo foi combatido pelo mundo, porque o mundo rejeitou a humildade. Para o mundo, o Messias verdadeiro deveria ser aquele que veio em glórias, aquele que veio dos céus visivelmente e que mudasse tudo e que transformasse, que libertasse o povo de Israel da opressão. E o povo de Israel não aceitou um Messias que veio de forma humilde e que na verdade queria libertar o coração deles da escravidão do pecado. É um povo que estava na escravidão. E hoje é a mesma coisa. O povo que não aceita a humildade. Um povo que ainda pensa em
ser o melhor, em andar com a sua própria sabedoria. Em Provérbios capítulo 15, versículo 33 fala: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. A sabedoria não vem pelo fato de você querer ser o melhor do que todos, mas pelo contrário, ela vem no ato de se humilhar. Por quê? Você não consegue aprender se você não se dispõe a aprender. As pessoas que acham que sabem tudo são aquelas que menos sabem. As pessoas que acham que nasceram sabendo somente por causa de uma experiência própria do iluminismo, das suas próprias vidas, elas são aquelas pessoas que mais estão obscuras no seu próprio entendimento. São pessoas que se acham autossuficientes. São pessoas orgulhosas em si mesmas. São pessoas narcisistas. Em Provérbios capítulo 22, versículo 4, fala que a recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, meu irmão, a forma mais fácil de você ter honra, que muitas pessoas procuram honra através dos seus próprios caminhos, mas a melhor forma que Jesus Cristo está mostrando para nós, que a palavra de Deus mostra para nós, é sendo humilde. Porque quando você é humilde, você começa a pensar no seu próximo. E quando você começa a pensar no seu próximo, você faz as coisas não mais somente por si mesmo, mas para ajudar aos outros. Isso é ter empatia pelo próximo. E quanto mais você faz pelos outros, mais você contribui com a vida dos outros, mais você impacta positivamente na vida dos outros, mais você cresce como pessoa e mais você será reconhecido pelos outros como uma pessoa que não está ali somente para ganhar vantagens, mas para contribuir. É importante a palavra crescer e depois contribuir, porque se eu cresço e não contribuo, eu estou sendo orgulhoso. Mas se eu não cresço e quero contribuir, eu estou sendo prepotente. Eu preciso primeiro crescer, adquirir o conhecimento, isso é ter humildade, para se sujeitar a outras pessoas, para ter o conhecimento. E eu preciso contribuir, isso é ter humildade, para compartilhar o que eu aprendi na vida de outras pessoas, é ter empatia. Romanos capítulo 12, versículo 16 fala: tenha uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Coroando o que nós estamos falando aqui, a humildade antecede a honra. Para você aprender, para você se desenvolver, para você crescer, você precisa ter humildade. Você precisa se permitir, ao conhecer novas técnicas, novos patamares, novas paisagens. Você precisa se permitir. Porque se você já tem um copo cheio e não se permite ao aprendizado, você irá sucumbir dentro do seu próprio orgulho. Você irá sucumbir dentro da sua própria exaltação, dentro da sua própria autossuficiência. Peça a Deus para que Ele aprimore na sua vida a humildade. A humildade, você vai longe e você será exaltado, não por si só, mas pela humildade. Deus abençoe o seu dia. Amém.